Oi, gente, boa noite. Boa noite, Áudria. Oi, filha. Esperar o pessoal ir entrando, né, pra gente poder hoje continuar na nossa jornada, né? A Áudria já pediu solicitação aqui pra gente, ela já vai entrar. Oi, Maria Amélia. Que bom que você tá aqui com a gente. Oi, Áudria. Que bom, você entrou bem cedinho hoje. Vou ficar aqui comigo. Esperar o pessoal chegar, né? Ir chegando. E para a gente dar início ao nosso terceiro dia de jornada, né, Aldo? Ajeitando o áudio Você está me aqui. escutando bem? Tô. Agora eu tô escutando bem. Não tava não, mas eu ajeitei. Tá bom. Também coloquei os dois fones para ficar melhor. Boa noite para quem tá entrando. Terezinha, Maria Amélia. Tão bom, né? Todo mundo aqui com a gente. E a gente nesse terceiro dia, eu acho que esse tema que a gente vai falar é bem gostoso, né? Falar de como que a gente pode ser visto pelos nossos filhos como líderes, né, deles. Acho que não tem nada melhor do que um olhar assim dos nossos filhos de admiração, né, que eles olham para nós com admiração. E que a gente, né, e junto com esse título, a gente mostra também que tem a questão dos pais como líderes dos filhos e que sempre é tempo de aprender, né? Então, quer dizer, nunca é tarde para a gente aprender a ser os líderes dos nossos filhos, né? Exatamente. Uma ideia nova, né? Uma ideia nova de chamar essa relação de liderança, né? E que a qualquer momento que a gente se propõe a mudar, vai render bons frutos, né? Para a gente, para os filhos e especialmente para essa relação, né, Dani? É um jeito novo, né? Ui? Oi? Caí. Dessa vez de um jeito diferente. Mas já voltei. Foi só um tombinho. Faz parte. A gente cai, mas a gente levanta, né? Sim, É sempre sim. assim. Tô falando que tô dando exemplos práticos toda noite. Não, você tá ótima. Tá sendo assim, na prática. E como diz você, né? A gente ter um bom humor, né? E poder ver as coisas de uma forma bem humorada é bom demais, né, Aldo? Sim, sim. Eu acho que esse é um dos ganhos da gente, na verdade, trabalhar essa ideia de não precisar ser perfeito, né? Que a gente consegue rir dos tropeços, né? Assim, encontrar bom humor nisso e isso torna essas situações mais leves, né? Isso. Gente, obrigada, viu? Por todos vocês que estão entrando. A gente está esperando um pouquinho para as pessoas irem chegando, mas já já a gente começa. E se vocês quiserem também dar o depoimento de vocês aí, o que vocês estão achando dessa nossa jornada, desses 2 dias que a gente teve, né, já estivemos juntos, e quiser falar um pouquinho para nós disso, dessa experiência, seria muito bom, né, Audrey? A gente poder Sim, saber disso. adoraria. Só Ontem, quando eu estava Ontem, quando eu estava ajeitando as coisas aqui, eu estava me lembrando quando a gente foi encontrar o nome para esses dias de encontros, né?
e que a gente pensou sobre a diferença entre uma jornada e uma maratona, né? Uhum. E como maratona tem uma característica de competição, de correr e de chegar antes. E como a Uhum. jornada tem uma ideia de uma travessia que se faz juntos, né? Assim, então, esse tem sido o meu sentimento esses dias, né? De que a gente está caminhando juntos, né? Todas nós que estamos nos encontrando aqui toda noite. E isso é muito gostoso, né? A Celeste entrou e eu quero agradecê-la, né? Ela compartilhou pra gente nos stories, né? Falando da live. E eu só tenho a agradecer, viu, Celeste? Quem que tá dando isso? Ah, Jeane. Ô, Jeane, tudo bem, não precisa preocupar, né? Precisar de ficar com a sua filha, fique com ela sim, tá bom? Sim, sim. Espero que fique tudo bem. Eu acho que a gente pode ir iniciando, né, Aldria, devagar, se falando um pouquinho do tema Vamos. sexual, né? Sim, que as pessoas vão E, entrar. e aí hoje a gente vai falar Isso. um pouco sobre os pais como líderes dos filhos, né? E que sempre é tempo de aprender, né? O título da nossa jornada de hoje. E quando a gente faz um retorno a tudo isso que a gente trouxe até agora, por que que a gente vê... hoje eu fui fazer essa reflexão, né? O que que a gente... todos os aprendizados que a gente trouxe até hoje, da primeira jornada até hoje, o que teria de fazer assim, uma conexão? O que seria, né, de aprendizado que a gente poderia trazer para essa live de hoje? E aí o meu pensamento foi que se a gente não conseguir estar conectado com nós mesmos, né, saber das nossas necessidades, das nossas dificuldades e o que a gente tem que assim, procurar melhorar, como que a gente pode ficar conectado com os nossos filhos e saber o que eles precisam, né? Como ser um líder sem a gente poder observar, né? Porque se você for pensar o que é um líder, né? Ele tem que ter a capacidade de perceber no outro as potencialidades dele e fazer com que essa pessoa pegue essas potencialidades e melhore cada dia mais. Isso é ser líder, né? Então, se eu não estou conectado comigo mesma, eu não me compreendo, eu não sei, né? Não me vejo assim, eu perdi um pouco da minha essência, eu não me enxergo mais assim. Né, eu não vou conseguir fazer essa conexão tão importante com o meu filho, de enxergá-lo da forma verdadeira, né? Meu filho real, né? A gente fala tanto da questão do filho idealizado e o filho real. Às vezes a gente confunde, porque a gente trouxe tantas idealizações para aquele filho que a gente sempre esperou, que a gente não consegue ver o nosso filho real. Principalmente se a gente não estiver conectado com nós mesmos. Né, sim, sim. Acho que a gente foi fazendo essa caminhada, né, de entender no primeiro dia do nosso encontro de que nós trazemos questões da nossa infância e que merecem ser vistas e ser cuidadas para que elas não sobrecarreguem e não interfiram na nossa relação com os nossos filhos. A gente passa num segundo dia, né, quando a gente mais crescida entende como pai e mãe que a gente precisa cuidar de si mesmo e ter pausas e autocuidado para poder desempenharmos melhor esse papel. E a gente vem agora para o terceiro dia com essa ideia muito bacana, assim, de o que a gente quer ser na vida dos filhos. Então, se a gente for pensar, por exemplo, nos ambientes de trabalho, nos ambientes educacionais, os melhores líderes no trabalho e os melhores professores têm em comum essa característica de perceber o potencial do colaborador, de perceber o potencial do aluno e trazer para fora aquele potencial, explorar o que as pessoas têm de melhor.
né? Assim, essa talvez seja a ideia dos pais. Assim, até bem pouco tempo, na verdade, a gente fazia muito o contrário. Percebia o que não estava legal e queria ficar corrigindo. E às vezes não lança o olhar para o que é bacana, para o que é bom, o que é o potencial, o que é a característica individual daquela criança. Então, liderar é conduzir de dentro para fora, né? É dar condições para que aquilo que é semente no nosso filho, o potencial dele, para que aquilo floresça. É encorajá-lo, né? Assim, para que ele dê o melhor de si, para que ele seja a melhor versão, né, Tânia? E aí a gente se pega perguntando como que a gente pode fazer isso, né? Por onde começar? Uhum. E aí, sempre que a gente vai estudar, né, Alda, que a gente tem estudado muito e para trazer mais conhecimento para todos vocês, o que a gente percebe é a importância do vínculo, é dessa conexão que a gente faz com os nossos filhos. Né? A gente fala que se a gente tiver um vínculo fortalecido com eles, a gente consegue tudo dos filhos da gente. Porque muitas das relações que não começam a dar certo, e qualquer tipo de relação que a gente tenha, é porque a gente desconectou daquela outra pessoa, né? A gente não consegue ter um diálogo, a gente não consegue ter o olho no olho, a gente não consegue ter a paciência que precisa. Isso é em qualquer relação que a gente for ter, né, na nossa vida. Sim. Uhum. Então, por que não trazer isso para a nossa família, né? Conectar, né? A gente precisa conectar com a criança, estar presente, olhar para ela na altura da criança, conversar num tom de voz respeitável, né? Assim, mostrando que você tem respeito por ela, como você tem respeito por outras pessoas fora de casa. Né? Então, fazer essa conexão antes de corrigir, fazer uma conexão, né, de poder falar com o filho de uma maneira mais tranquila e mais amorosa, né, através dessas atitudes que a gente vai fortalecendo o vínculo com a nossa família. Né? Então, ali todo mundo percebe que tem um respeito mútuo. Né? O respeito é de mim para o meu filho comigo, eu com meu esposo. Né? Todas as pessoas que circulam ali, eles são respeitados. Então, a primeira coisa é, né, esse fortalecimento. É deixar também que, através desse fortalecimento do vínculo, que os nossos filhos exponham quem eles são de verdade. Porque através do medo, né, quando a gente usa a punição, e a gente gera medo na criança, porque a criança, a gente tem um pensamento errado com a questão da punição. Aí tem gente que fala assim, não, mas se eu faço isso, eu for de castigo, eu fico mais nervoso, dá certo, dá. Mas por quanto tempo? Né? A curto prazo. É uma coisa que vai dar certo a curto prazo. E a gente vai gerar nos nossos filhos um sentimento de medo e não de respeito. Né? O que a gente vai estar ensinando para os nossos filhos através da punição? Tem algum aprendizado? Gera algum aprendizado? Porque a busca na educação é gerar aprendizado. Através da punição a gente não gera aprendizado. E muito menos também que corre ali junto, ou eu sou muito autoritário e uso a punição, ou eu sou permissivo e começo a usar a recompensa. Então eu começo a comprar meu filho. Se você fizer isso, eu te dou isso. Né? E aí você vai estar ensinando também o que para esse filho através de recompensa? Que se ele tiver que fazer alguma coisa, ele só vai fazer se ele ganhar algo. Né? E não é isso que a gente quer como líderes, né? Voltando ao tema, não é isso. A pessoa ela tem que saber que ela tem que fazer algo que é o certo, é o correto ter aquele tipo de atitude. Então a gente não quer criar nos filhos nem essa questão do medo, né, dela agir corretamente só porque ela tem medo da nossa reação, e nem também ensinar ele eu estou aqui tentando lembrar a palavra, barganha, né? Usar para poder conseguir ou fazer o que a gente quer. Né?
Porque de imediato funciona, né? Quando eu uso a punição ou o castigo, eu interrompo o mau comportamento, ou quando eu uso o prêmio, o presente, eu aumento o bom comportamento, né? Porque a criança foi premiada para aquilo. Acontece que o que você está falando, né, Dani, assim, é o que está acontecendo dentro da criança. Isso gera uma aprendizagem? Isso se perpetua? Não. Primeiro que, na verdade, o controle é externo e não interno. Alguém do lado de fora decide se isso é bom ou se isso é ruim. Né? Isso pode e isso não pode, né? Assim, e não a criança, que a gente deveria levá-la, a criança e o adolescente, levá-los a entender por que sim, por que não, para que eles possam, eles mesmos, irem julgando e escolhendo. A outra coisa é assim, na verdade, isso é uma discussão, né? Como é que a gente quer que as crianças se comportem melhor, fazendo com que elas se sintam pior? Se a gente for pensar, quando alguém briga com a gente, ou quando alguém nos ofende ou nos desrespeita, o que passa pelo nosso coração e pela nossa cabeça? Passa, essa pessoa quer o melhor para mim? Né? Nossa, como essa pessoa me ama? Não, a gente fica ressentido. Fica com desejo de se vingar, né, às vezes na hora, ou fica afastado emocionalmente, né? Assim, então não gera uma aprendizagem que seja algo que a gente deseja a médio e longo prazo. Tem aqui uma pergunta, Dani. Se a criança já estiver nesse ciclo, acho que é da Lu. Se a criança já estiver nesse ciclo da recompensa, o que fazer para quebrar? O que eu acho, Lucilene, é que é exatamente isso. A gente vai investir na questão da conexão mesmo. Então, assim, se a criança faz porque ela quer ser recompensada, no fundo a gente tem que entender. Talvez não exista recompensa maior do que se sentir amada, acolhida e fortalecida. Então, você vai tirando as recompensas e, na verdade, vai introduzindo essa outra coisa. Então, a hora que faz uma coisa que é certa, né, assim, e que você gostou, você pode encorajar, mostrar como isso é bacana, ou a hora que diz só vou fazer tal coisa se você me der tal presente, é também conversar com a criança, explicar por que não é daquele jeito. É um trabalho de se reconectar emocionalmente e ir retirando. É da noite para o dia? Acho que não. Mas o importante é você perceber a intencionalidade que você tem nisso. Eu não estou fazendo isso para eu ficar mais descansada. Eu estou fazendo isso porque eu estou ensinando uma coisa importante para minha filha, né? Que é isso dela ela mesma regular o próprio comportamento e de que eu não vou premiar bons comportamentos e que não se barganha na vida, porque senão a gente vai crescer com essa ideia, né? A criança, ela cresce com a ideia que o mundo deve a ela, né? Sim, que para ela sim. fazer alguma coisa, ela tem que ganhar algo em troca. E aí, o que acontece? À medida que a gente vai mudando o nosso comportamento de dentro de casa, né, que não é usado mais essa questão da recompensa, aí a gente pode ter um mau, às vezes pode voltar um mau comportamento, né, onde a gente fala que o mau comportamento ele pode alguns dias ficar maior, porque a criança vai testar a gente até que dia que a gente vai dar conta de manter o que a gente está querendo agora. Então, para Sim. melhorar, às vezes piora. Né? Então a gente brinca. Sim. Tem gente que fala assim, mas eu fiz tudo isso e piorou. Mas para melhorar, às vezes piora porque a criança não estava acostumada com esse tipo de relação, né? Esse tipo de conversa, esse tipo de combinados, as atitudes Sim. nossas. Ela percebe que teve uma mudança e ela quer saber até que dia que a gente vai com isso. E aí a gente tem que manter perante essas dificuldades, mostrando que sim, que a gente está tentando mudar, que dessa forma a gente acha que é melhor, que a nossa família vai ficar melhor dessa forma, e a gente manter, né, o que a gente está propondo. Então, então, primeira coisa é a conexão com os filhos, né, para fortalecer o vínculo. Terceira coisa, ter um propósito para a família, né? A gente sempre traz isso. Eu tenho que ter um propósito. O que eu quero para minha família? O que eu tenho de valores? Que habilidades que eu tenho que ensinar o meu filho
para que ele consiga ter os comportamentos, né, esperados, não como modelar. Né? Não é que eu vou ensinar porque eu quero que ele seja desse jeito. Não. É eu olhar para o meu filho e perceber quais as dificuldades que ele tem e eu ensinar as habilidades para que ele possa desenvolver no mundo que nos cerca. Porque eles vão passar por muitas dificuldades que às vezes eles não vão saber lidar. E é isso que a gente tem que estar conectado com o nosso filho para entender que dificuldades e poder criar recursos neles. Né? Sim, como se eles fossem para uma viagem e o que, que a gente vai escolher colocar na mochilinha, né? Assim, enquanto a gente controla o comportamento punindo e reforçando, a gente está fazendo aquilo ali por perto. Quer dizer, na hora em que eles têm que enfrentar os desafios na vida, e não precisa ser adulto para enfrentar isso, é na escolinha, por exemplo, com os coleguinhas, assim, que recursos que ele tem? Se na verdade isso foi sempre veio de fora. Então, o bacana é que, quer dizer, a gente vai substituir essas estratégias por outras, é claro, né? Quer dizer, tira a questão da punição e do reforço e substitui por outras estratégias, mas na raiz, né? Quer dizer, a base disso tudo é isso que Dani está falando, né? Assim, a conexão. Uma boa conexão estabelecida com os nossos filhos dá a eles a segurança de que eles são aceitos, amados e respeitados. Então, nos contratempos do dia a dia, né, assim, isso fica menor. Se eu me sinto amada, respeitada e querida pela minha mãe, eu entendo melhor se eu não posso brincar na casa do coleguinha hoje, ou se eu tenho que dormir mais cedo, ou se eu tenho que desligar a televisão. Porque aí a gente vai ver e vai entender que os principais desafios do comportamento, na verdade, apontam para crianças que não estão se sentindo encorajadas. Os desafios do comportamento vão mostrar para a gente que ali tem alguma coisinha por baixo, como se fosse um iceberg, a gente vê a pontinha, mas aquilo está todo debaixo d'água, né? Então, no que eu precisaria encorajar o meu filho para que ele não precisasse apresentar esse comportamento como um pedido de atenção ou um pedido de ajuda, não é? E aí a gente vem falar dessa questão do encorajamento, que é outro ponto, né? Que a gente sempre teve a ideia da questão do elogio, que o importante é a gente elogiar, falar para os filhos, nossa, como você é lindo, como você é inteligente, e a gente pontua o comportamento da criança, né? E uma coisa física, mas a gente não está olhando para o resultado. Então a gente olha, a gente olha o resultado, a gente não olha o processo, né? Então, por exemplo, se meu filho tirou uma nota boa no colégio, nossa, filho, que bom! Como que você foi, assim, seus colegas, como que foi, né? Como que você ficou? Tem gente que gosta dessa comparação de notas e tal. Nossa, ótimo, nossa, excelente, né? Mas aí, depois o filho volta com a nota ruim. Aí você já olha e já não é válido aquilo, né? Mas você não viu a questão do processo do seu filho. Então, tanto da nota boa, como que foi o processo, para depois você poder explicar quando ele não tirou uma nota tão boa. Né? Então, por exemplo, ele chega com a nota ruim, você pode falar com ele também. Nossa, filho, você não foi bem, mas eu vi o seu esforço, eu vi o quanto você estudou. Então, você está olhando para o processo e não para o resultado. Né? Então, assim, a gente não olha tanto para essa questão do processo. Então, a gente poder olhar para os nossos filhos, mas com esse olhar de encorajar, né? Ver esse processo e poder ajudá-lo porque a gente olhando o processo, a gente vai fazer com que ele queira melhorar a cada dia, porque a gente valorizou o que ele fez. Ele pode não ter tido um grande resultado, sim, mas a gente valorizou todo aquele processo, a gente observou ele em todo aquele processo. Então, é muito importante essa questão de encorajar, né? Sim. E a gente, nesse exemplo que você deu, e que acontece com a gente também, por vezes, erra, por vezes não, muitas vezes, né? Muitas vezes erra, às vezes não tem o desempenho que esperava. Se a gente ficar focado no resultado, a gente se sente mal.
Assim, nossa, não foi, eu não fiz esse trabalho como eu gostaria, eu não gostei da minha apresentação, eu não gostei do resultado desse bolo que eu fiz. Quando a gente olha para o processo, a gente consegue identificar o que a gente faria diferente. Quer dizer, não ficou como eu esperava, embora eu tenha me esforçado. O que que eu teria que ter feito diferente? Então, isso aponta para a busca de soluções, ao invés de ficar só na questão da avaliação. E isso é muito importante para os meninos, né? Assim, para os filhos da gente e para todo mundo, né? Assim, para as nossas relações todas. Eu acho que estamos trazendo conceitos que têm a ver muito com a parentalidade, mas que podem ser usados em todas as relações humanas, né? Então, mais importante do que dizer, nossa, filho, como você é inteligente, né? Assim, e aí, quando ele tira uma nota menor, ele pensa, bom, eu não sou mais inteligente, né? Elogiava achando que estava encorajando. Foi difícil diferenciar o elogio do encorajamento. Isso mesmo, Carol. É difícil no começo, né? Assim, não quer dizer que a gente nunca mais possa elogiar, né? Porque senão, cara, a gente está prontinha para falar e fala, não, elogia, acho que não vou fazer. Mas, eles podem vir, né? Eles não devem ser a única estratégia. É principalmente quando estão relacionados a essa questão do desempenho, eu acho, né? Assim, porque aí a gente, na verdade, quando a gente está falando de desempenho, então a gente está elogiando o resultado e a gente está dizendo que a gente quer sempre aquele mesmo resultado, né? Assim, a gente pode, na verdade, encontrar formas, outros momentos de elogiar pontualmente, né? O elogio, se bem dosado, é uma coisa bacana, se usado em demasia, ele, na verdade, deixa a criança presa nisso, né? E especialmente pensar nessa coisa do encorajamento, né? Na outra conversa nossa a gente falava como é bonito isso, né? Assim, como é bonita essa palavra e como é bonita essa ideia, encorajá-lo, né? Assim, que é apoiá-lo para que ele dê o melhor de si. Filho, eu vi como você se dedicou para estudar para essa prova. Você está satisfeito com a sua nota? Ah, eu tô. Então eu fico feliz de ver que você está satisfeito com isso. E você mostra para ele como foi que ele chegou naquilo, qual foi o processo, quer dizer, pontua, né, assim, encoraja e ainda demonstra para ele, e isso faz parte de todas essas aprendizagens importantes, né? Aí você falando, eu estou aqui imaginando, é uma coisa que eu ainda não tinha pensado. Através desse processo de encorajamento, a gente livra, né, nossos filhos da questão da perfeição, né, de se cobrar tanto por ser perfeito, porque eu só recebo um elogio quando eu me supero, quando eu sou boa, quando eu tiro nota boa, né? Então eu sou percebida e elogiada quando eu sou perfeita. Então a gente tira essa carga da perfeição dos filhos, né? A questão da autoestima. Então, se eu nunca consigo chegar no resultado esperado pelos meus pais, eu sempre vou me sentir abaixo, né? Sempre vou me sentir que eu não vou conseguir chegar ao que meus pais esperam de mim. Então, isso afeta Sim, muito a autoestima da criança, né? Às vezes sim, ela não consegue, por ela não ser encorajada no processo, né? Que às vezes a gente encorajando, a gente ajuda também na questão do processo, né, filho? Nossa, eu vi que você se esforçou, mas você viu que às vezes não deu certo alguma coisa. Vamos rever como que você fez? Vamos rever esse processo? Às vezes a gente pode fazer de uma forma diferente, às vezes vai dar certo. Então, uhum, você ajuda a criança a chegar onde a gente espera que ela chegue, mas não pontuando que ela não fez o que tinha que ter feito, que ela poderia ter feito melhor. Não, a gente vai sim, ajudar a chegar. Isso a gente ajuda na autoestima da criança, porque às vezes sozinha ela não vai conseguir. Então, ela sempre vai achar que ela não é capaz. Né? Então, sim, a gente como líder, né, a gente vai estar encorajando, mostrando que a criança é capaz de fazer aquilo. Né? uhum, Então, essa capacidade, esse senso de capacidade, a gente vai dar para a criança ajudando ela, ensinando para ela como que faz, porque a gente não nasce sabendo. E é o que a gente fala da uhum, autonomia, né, Áudria? Essa questão da sim, autonomia.
quando a gente espera que nossos filhos sejam autônomos, né? Quando a gente pergunta assim, o que você espera do seu filho lá quando ele for adulto? Eu espero que ele consiga, que ele seja bem resolvido, que ele seja feliz, que ele consiga um cargo importante, seja, né, importante, seja feliz no trabalho, que, né, tudo que a gente espera. Como que a criança vai chegar a ser um adulto assim? Se a gente ensinar para ele a ter autonomia. Porque senão ele não consegue fazer isso sozinho. E nem quando for adulto ele não vai conseguir. E para isso a gente tem que ter a paciência do líder de ver o que a criança tem de potencial, o que a criança também não tem de potencial e ajudar ele em todo esse processo, que é um processo de muito respeito, de muita paciência, de ensinar, supervisionar e ensinar de novo se for preciso. Né? Então, dar essa autonomia aos nossos filhos é importantíssimo, para que a gente veja eles como adultos que a gente espera que eles sejam bem resolvidos, né? Que eles consigam resolver sozinhos os impasses que eles vão ter lá no futuro, né? Acho. E aí eu fico pensando, são tantas as questões, né? São tantas as questões e tão delicadas, né? Quer dizer, ter um filho com potencial a ser desabrochado, a ser desenvolvido, e a gente ter essa consciência de agir facilitando e favorecendo. Quer dizer, eu respeito meu filho com a potência que ele tem, né? Com o que está dentro dele e ajudo que ele desabroche, mas para isso eu vou percebendo respeitosamente quais são essas questões e pego pela mão e ajudo. Né? Então, a construção da autonomia é isso, quer dizer, não é simplesmente até um dia eu faço, no outro dia eu quero que ele faça sozinho. Tem a ver com autoconfiança, tem a ver com a forma como a gente encara os erros em casa, se quando a criança erra, se a gente repreende ou se a gente ensina para ela que errar é possível, né? Eu vejo na experiência com as crianças, né, na terapia de crianças, assim, como é adorável quando eles descobrem que eu erro, por exemplo. Ou quando eu oriento os pais e os pais dizem que erra. Eles acham aquilo, assim, muito interessante. Eles riem muito e ficam muito aliviados, porque gente grande erra também, então não tem mais aquele peso, né? Essa questão do desempenho e do erro, você estava falando e eu estava pensando aqui, Dani, o que eu vejo muito no consultório talvez seja um dos principais motivos dos pequeninos ficarem ansiosos demais, um dos principais motivos dos adolescentes se sentirem incompreendidos e às vezes até acharem que a vida não vale a pena. E de nós adultos não temos confiança assim de fazer algumas coisas. Tudo isso tem a ver com essa coisa apertada lá atrás, essa cobrança e na verdade essa crença, né, de novo as crenças, essa crença de que para ser amado e aceito eu preciso acertar sempre, ou de que eu não consigo atender a expectativa dos meus pais. Então as crianças vão tentar a qualquer custo e vão ficar ansiosas, os adolescentes às vezes vão desistir porque não atendem às expectativas dos pais. E aí tem tudo a ver com o que você está falando, né? Se eu quero que meu filho seja um adulto bem resolvido, seguro, que busque as coisas dele, que seja determinado, de que jeito que eu tenho que tratá-lo quando ele é criança? Porque essas coisas não vão aparecer na vida adulta. Elas foram sementes lá de trás, que vão, na verdade, germinar e florescer lá na frente. Então, às vezes, eu lido com o meu filho com muita cobrança e muito em cima, e depois quero que meu adolescente tenha autonomia e faça as coisas sozinho. Então, há que se ter essa clareza do propósito mesmo, que características eu quero para os meus filhos e como é que começo a trabalhar isso a partir de agora, né? Também é importante a gente ter com a gente mesmo a questão da gente substituir a cobrança pela confiança, né? Então, assim, confiar que os nossos filhos são capazes. A gente sabe que em determinadas fases do desenvolvimento da criança, ela é capaz de fazer muita coisa, mas às vezes a gente não confia que ele é capaz.
E aí a gente vai deixando de poder cultivar nesses filhos essa questão da autonomia, e junto com a autonomia vem a autoconfiança, a responsabilidade, né, o autocontrole. Então, isso tudo a gente pode trazer através da confiança que a gente deposita que os nossos filhos são capazes. Porque quando que a gente vai achar que os filhos são capazes? Na hora que eles forem sair de casa, né, para estudar, ou eles vão morar com a gente até casar, e aí a gente acha que aí eles estão prontos a partir dali, daquele momento. Não, isso tem que ser construído de pequenininho, né? Isso é construído desde a infância. E aí, quando você fala da questão dos erros, a gente vê muita questão da frustração, né, Aldrin, nos consultórios também. A criança não aceita perder, né? Ela não aceita errar, ela fica frustrada por pouca coisa, porque não é trabalhado esse erro dentro de casa, né? Ele não é trabalhado o erro como oportunidade de aprendizado e de crescimento, né? Então, o que a gente pode fazer quando o nosso filho erra? É sentar com ele e ir perguntando para ele o que aconteceu, como que ele se sentiu e como que ele poderia agir de uma outra forma da próxima vez. Né? O que a gente vai estar propondo para esse filho, o que a gente vai estar ensinando para os nossos filhos? É a resolução de problemas, né? Que é uma das habilidades importantíssimas. Ele pensar em tudo que aconteceu com ele, o quanto que ele ficou chateado, todo o sentimento que gerou aquilo, né? Aquele mau comportamento, aquele erro dele, mas que forma que ele pode fazer melhor de uma próxima vez. Então, a gente vai estar ensinando muito para os nossos filhos através dessas perguntas, desse diálogo, que é tão importante nas relações, ter diálogo. Sim. E que é plantado nos primeiros anos. O que não quer dizer que se agora eu comecei a pensar nisso e tenho um filho de 16 anos, minha nossa, o que é que eu faço? Né? Assim, bom, sempre é tempo de começar. Então, no momento em que eu percebo isso, aí eu realinho meu pensamento com a minha intenção, né? Assim, e aí vem a ideia da liderança mesmo, quer dizer, eu como líder, além de enxergar o potencial e favorecer o desenvolvimento do potencial, eu, na verdade, sigo junto, ensinando o caminho, né? Mostrando o caminho, né? Assim, o que não quer dizer que ele tenha que assumir a mesma direção minha, mas eu estou junto com ele, né? Assim, margeando junto com ele, porque eu sou o líder, percebendo essas coisas, adiantando algumas, dando nome para outras, traduzindo para as outras, né? Assumindo esse papel mesmo de quem está junto liderando. Eu fico pensando, Dani, assim, porque a gente fala dessas coisas todas, né? E a gente cita alguns exemplos, às vezes, do consultório das crianças, e quando a gente atende crianças e adolescentes, é algo muito claro para quem trabalha com crianças e adolescentes, que o trabalho nunca pode acontecer sem o envolvimento da família. Então, mesmo que a criança tenha questões emocionais para serem trabalhadas, a participação da família é fundamental. Mais do que isso, se a família não está engajada, a mudança não acontece. Então, os temas que a gente vai ver nas conversas com as famílias são muito parecidos. São mais ou menos esses, quer dizer, pequenas regulações que a gente faz de coisas do dia a dia, de modos de abordar determinadas questões, que depois que a família, na verdade, percebe, toma consciência e muda, ela vai dizer, nossa, está muito diferente. Aquilo que estava me incomodando mudou muito. Então tem a acolhida a criança, lidar com as coisas dela, mas tem essa mudança que é uma mudança familiar. Então são vários pontos, né? A gente está falando hoje desse aqui, falou nos outros dias e tem muitas outras coisas sobre as quais a gente quer e pretende falar, que são questões que aparecem nas situações de orientação de pais, né? De orientação às famílias, né? E que vão, na verdade, ou tratar de problemas que a gente já vem vivenciando, ou prevenir coisas, ou dar uma direção positiva e saudável desde então e desde agora para o rumo dessa parentalidade com esses filhos, né? O que a gente espera, né, com essa nossa troca, a gente trazendo esses conhecimentos? Que os pais, né, mães e também cuidadores que ajudam
a olhar essas crianças, né? Que eles entendam que eles têm que procurar ser autoridade empática com aquela criança, né? Que a criança ela vai ter naquela pessoa toda a confiança e a segurança para que tudo que aconteça na vida deles, eles procurem aquela autoridade, né? Ter essa autoridade não como autoritarismo, não como eu estou certo, você está errado. Não, é uma autoridade empática, onde há uma troca, onde há a percepção do outro, onde há o respeito pelo outro. Através disso, né, a gente olha muito para a relação dos adolescentes. Eu falo que, para quem tem filhos pequenos, aproveitem e fortaleçam o máximo esse vínculo. Esteja perto dos seus filhos, escute, olhe o seu filho com carinho, estabeleça essa relação, fortaleça essa relação, para que quando chegue na adolescência, que a gente tem tem gente que fala, nossa, vai entrar na adolescência. Não, aí fica tudo muito tranquilo, porque essa relação ela já está estabelecida. Então, quando o adolescente, que ele tem várias questões, a questão da adolescência são as perguntas, as incertezas do nosso adolescente. Né? Eles estão muito confusos com tudo que está acontecendo de novo na vida. Se a gente for autoridade empática, sempre vai ser nós que nossos filhos vão recorrer. Quer uma coisa melhor, uma tranquilidade para nós, né? de que eles nos procurem primeiro, porque a gente sabe que a gente sempre fala para eles que a gente sempre vai querer o bem deles, que eles podem confiar na gente. Isso é muito, muito bom ter essa tranquilidade. E é estabelecido ao longo do tempo, né? Isso é construído. É uma relação que vai sendo construída, né? Nessa relação mais respeitosa, Carol estava mencionando aqui, os combinados também funcionam muito bem, exatamente. Nessa relação mais respeitosa, não tem um que manda e outro que obedece. Tem dois seres que sentam, conversam e combinam algo. E aí, gente, é a mesma coisa. Às vezes, o conteúdo é o mesmo. A forma de ser apresentada, sendo respeitosa, é muito melhor aceita. Então, as crianças respondem muitíssimo bem aos combinados, muitíssimo bem. Coisas que se a gente mandava e elas não fariam, combinados elas respondem. E com os adolescentes, isso é uma necessidade, né? Assim, é um respeito à alteridade mesmo, né? Assim, é um ser que está dando os primeiros passos na vida adulta, né? Então, senta, conversa, vê o que não está funcionando e vamos combinar desse jeito, e você faz a tua parte, eu faço a minha, e isso é um acordo, e é colaboração, né, Carol? Assim, é trocar a ideia de obediência pela ideia de colaboração, né? Ótimo, muito bem lembrado. Né? Eu não estou conseguindo ver os comentários, Áudria. Eu mexo e eu não consigo ver. Tem uma hora que sobe. Eu estou puxando aqui, eu não estou dando conta de ver. Se você tiver alguma aí, você vai falando. Mas aí o que a gente pensa, né? Que a gente tem que ter realmente como propósito, né, criar filhos, né, capazes de poder contribuir, né, construir e contribuir um mundo melhor. Né? Não é uma coisa pontual, não é uma coisa a curto prazo, é uma coisa a longo prazo, né? Para que eles possam ser emocionalmente fortalecidos, para que eles possam passar isso para as outras gerações e para as pessoas que cercam, né? Que os cercam também. Sim. Então, eu acho que é o nosso legado como pai e mãe, né? Ajudar que nossos filhos cresçam dessa forma, né? Celeste comentou aqui, Dani, a abordagem da adolescência, confiança nos pais faz toda a diferença, faz. É assim, na verdade é o que sustenta, é o que a gente tem na adolescência, vou te dizer, viu, porque eu estou vivendo isso. Então, o que a gente tem é a confiança que foi e que veio sendo estabelecida. Né? Então, assim, é preciso que a gente confie neles,
e no que a gente plantou, e é preciso e é saudável e é muito bom que eles confiem na gente também. Então, a confiança, eu acho que é a palavra principal na adolescência, e ela foi desenvolvida em cima da conexão. Então, a dar um conselho só, né, que a gente invista na conexão com os nossos filhos. Tô lendo aqui, Dani. Acho que por enquanto é isso. Aí a outra falando da questão dos adolescentes, né? Eu tenho 2 adolescentes e também eu posso falar para vocês que é muito bom, né? Chegar na fase que os meus filhos estão e poder sentar com eles, conversar sobre qualquer coisa e perceber que eles têm a confiança em mim, de poder me chamar e falar o que eles quiserem para mim, que eu vou estar ali para escutar. Nossa, é muito gratificante. Então, é uma coisa que vale a pena a gente ter esse cuidado, né, durante a infância da criança. Igual a outra falou, se você já tem um filho adolescente, nunca é tarde para começar esse tipo de relação. A gente só não pode desistir. A gente jamais pode desistir dos nossos filhos. Sim, né? sim, é. Elaine está dizendo, a adolescência aqui tá tenso. Tamo junto, Elaine. Mas é tenso para nós e é muito tenso para eles. Aí vale a gente lembrar que a gente foi adolescente ou um momento difícil, né? Assim, então, o que eu te diria, Elaine, assim, o que eu acho que funciona muito bem nessa fase é o nosso mantra com eles, né? É dizer sempre, todo dia, filho, eu te amo do jeitinho que você é, né? Assim, reafirmar isso. Eletrônicos na quarentena tá difícil. Eletrônicos na quarentena. A quarentena está muito difícil, especialmente para os adolescentes, que precisam muito da questão social. Né? Eles estão sem encontrar com os pares, né? Sem ir à festa, sem ver os amigos, né? Assim, então a gente tem que entender que isso é sofrido para eles, né? E infelizmente o eletrônico está fazendo essa parte do social para eles, né? Sim, Infelizmente, eles usam. hoje não tem como a gente debater tanto, porque a gente vai tirar a única forma que eles têm de encontrar esses pares, né? Lógico Sim. que a gente não pode deixar correr solto, a gente tem que ter aquele combinado, aquele limite. Mas, infelizmente, nesse momento que a gente está vivendo, é a forma que eles estão tendo de socializar, né? Sim. Adrianinha dizendo, e eu aqui com 3. Sim, Adrianinha, eu imagino. Mas é difícil pôr o limite aí da briga. Sim, aí eu acho que entra, na verdade, os combinados, né? Assim, essa conexão, tá por perto, né? Assim, tem outras estratégias que talvez funcionem melhor do que o limite imposto. Dani, você estava dizendo, Audrey, eu acho. Acho que é hora da gente falar um pouquinho, né? A gente está aqui fazendo esse resgate, né, desses dias que a gente teve com vocês, nós tivemos com vocês. E o quanto que foi bom essa troca, né, ver vocês participando lá do grupo de WhatsApp. Nossa, foi muito gratificante ter tantas pessoas junto com a gente. Né, a gente teve uma surpresa muito boa, né, Aldria, com tanto carinho com as pessoas que estão lá com a gente. Até quem não estiver, gente, entra lá, viu? Vocês podem entrar pelo link na bio, tanto minha quanto da Aldria. Né? Mas a gente considera que hoje não é o término dessa caminhada nossa com vocês. A gente pretende sempre fazer parte, cada vez mais, de poder ajudar vocês nessa missão de educar, né, que a gente fala, nessa parentalidade mais participativa, uma parentalidade mais consciente, né, que a gente possa estar mais próximo dos nossos filhos, que são os nossos bem maiores. Né? O que a gente tem de mais precioso? É isso que às vezes está difícil, está desafiador, aquele momento, está, mas eu acho que a gente tem que parar nos momentos que a gente tiver com dificuldades e pensar o quanto os nossos filhos são importantes para nós e que se eles têm alguma dificuldade através do mau comportamento, a gente percebe isso, que a gente esteja presente, que a gente consiga ser líderes deles. Né, que a gente consiga olhá-los e ver toda a potencialidade que nossos filhos têm.
porque eles têm muito a nos ensinar também, né, Audrey? E aí, quando a Dani fala isso, né, assim, eu acho que a gente... deixa eu ler só mais um, Dani. Oi para Gabi. Obrigada por compartilharem conosco tanto conhecimento e amor. Ô, Carol, obrigada eu, viu? Carol tá com um trabalho super bacana também, né, Carol? Um trabalho com odontologia ebiátrica, odontologia para adolescentes. Muito, muito interessante, um projeto muito bacana. Mas, enfim, a gente está há alguns minutinhos e a gente quer dar um recadinho para vocês. Dar um recado não, fazer um convite, né? A gente teve esses 3 dias falando sobre essas questões. As questões que envolvem a parentalidade são muitas, né? Assim, as que chegam a nós ao consultório, o que a gente tem estudado, lido, as transformações que a gente vê acontecendo com as pessoas que a gente acompanha. E a gente ficou pensando numa forma de poder compartilhar, de fazer um grupo, formar um grupo que pudesse discutir essas questões, que pudesse conversar, trazer exemplos, aprender, entender melhor sobre esses temas todos, entender como funciona o cérebro das crianças, que estratégias a gente coloca no lugar de punir ou premiar, né? Assim, como é que a gente estabelece esses propósitos, aprofundar em todos esses temas, né? Era algo que a gente pretendia fazer. Então, eu e Dani pensamos e viemos trabalhando esses meses todos, né, arduamente, né, Dani? Muita dedicação, né? Com muita Exatamente. Dedicação. Muita dedicação, muito amor e muito carinho em um curso para pais, mães, cuidadores, interessados, amantes de crianças, avós e avós, e todo mundo que quiser entender um pouquinho mais e, na verdade, aprender sobre esse jeito respeitoso, amável e consciente de educar os filhos. E a gente, na realidade, a princípio, a gente queria muito formar essa comunidade presencial, né, Áurea? Era um desejo nosso de ter vocês pertinho da gente. Mas com a questão da pandemia, a gente teve que rever e fazer esse curso online. Mas da mesma forma, a gente quer ter vocês pertinhos da gente, né? Bem perto, para a gente poder acolher, poder escutar, ver vocês. Então, a gente pensou em fazer um curso online, mas ao vivo, né? Vocês estariam assim, como aqui na live, a gente estaria falando para vocês ao vivo, né, para a gente poder sentir isso, porque como a gente queria fazer presencial para estar perto de todo mundo e não é possível hoje, então a gente tem essa proposta online, mas da mesma forma a gente pode estar perto virtualmente. Então é a nossa proposta, a gente quer convidar vocês. A gente vai abrir as inscrições hoje, né? Começamos a abrir as inscrições. Assim que a gente terminar a live aqui, a gente já vai abrir as inscrições lá no grupo. Quem quiser participar, tem condições especiais para quem está no nosso grupo. Lógico que a gente teria que presentear vocês que estão com a gente desde o início, né? Fazendo essa troca com a gente, ouvindo a gente, que a gente fala tanto, né, de ouvir os nossos filhos, escutar os nossos filhos. E é um prazer ter vocês aqui nos escutando, né? Porque a gente faz tudo com muito carinho, né? Muita responsabilidade, eu sinto, né? Muita responsabilidade estar aqui conversando com vocês, né? Então, mas ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, é muito bom poder passar o que a gente sabe, um pouquinho que a gente sabe, né? Não quero ser pretensiosa, porque eu não sei de nada, assim, praticamente. Eu sou uma estudante eterna, eu amo, e sou uma aprendiz da vida, né? Então, a gente quer passar tanto os nossos aprendizados que a gente faz através dos nossos cursos, através das nossas leituras, mas também da gente como mãe, né? Passar nossa experiência com os nossos filhos, porque também nós não somos perfeitas. A gente está em aprendizado eterno e a gente quer fazer parte da vida da família de vocês e poder também ajudar vocês nas dificuldades. Então, seria um prazer enorme ter vocês com a gente.
igual eu falei, a gente vai abrir as inscrições assim que a gente terminar. Né? O curso a gente pretende começar dia 17 de outubro já, no próximo sábado. E o que mais que eu não falei, Áudria, de Eu informação? acho que de informações práticas, que as aulas serão ao vivo, para a gente ter tempo para a gente poder se ver e para a gente poder conversar, que além da conversa nas aulas, depois a gente vai conversar nos grupos também, que vai ter um tanto de material, né, assim, para vocês terem, para vocês usarem, relembrarem, que as aulas vão permanecer gravadas durante um ano, então para ver de novo, ver mais uma vez, se depois tiver esquecido, né? Tem uns presentes especiais para quem está aqui conosco, outros presentes especiais que estão lá descritos no grupo, mas especialmente isso, né? Quer dizer, a gente foi juntando o que de melhor a gente tem estudado, mas toda essa experiência, né? Acumulada, acompanhando crianças e pais de crianças e pensando nesse primeiro curso, como introduzir essas coisas todas, como dar os primeiros passos nesse universo tão diferente, assim, e com muita confiança de sairmos todas modificadas, né, assim, e de dentro do curso fazermos novos combinados de outras formas para estarmos juntas, que podem acontecer depois. Então, eu quero convidar que vocês deem uma olhada, né? Se vocês puderem vir, se viermos todas juntas, vai ser lindo, né? Assim, eu acho que a troca vai ser muito bonita, vai nos deixar mais próximas como mães, né? Vai nos deixar mais seguras, né? Exatamente. Mais próximas como mulheres, mais fortalecidas como mães, numa troca muito rica. Pequenos detalhes acho que estão lá, né? E a gente vai estar lá. Oi? Pais também. Pais. Sim, Vovó, sim, não, é o que eu falei, vovô, né? Assim, pais, avós, pessoas que reunido. trabalham, né? Outro dia tinha alguém, achei bonito demais, que disse assim: eu ainda não sou mãe, sou professora. Nossa, eu adoraria que as professoras tivessem acesso a esse conteúdo. Acho que faria muita, muita diferença, né? Assim, então é bonito demais, né, ver pessoas interessadas em ajudar essa nova fornada de meninos a crescerem mais saudáveis emocionalmente, né? Assim, serem pessoas mais saudáveis emocionalmente. Acho que é isso, Dani, porque se a gente não disser tchau, acho que a gente... Vou falar rapidinho só. Fica. O nosso intuito... já estou com saudade das lives, então bem refresquinho aqui. O nosso intuito é fortalecer, né? A gente trouxe desde o início uma questão de autopercepção, então é nos fortalecer para poder fortalecer a nossa família, né? Que a gente seja base para essa família, que a gente possa ser líderes dos nossos filhos, que a gente possa ser a autoridade empática que a gente falou aqui. Né? Então é isso que a gente propõe. A gente gostaria muito que vocês viessem com a gente e vai ser muito, muito bom, igual a Alda falou. Tá bom, gente? Tá bom. Eu sou suspeita, mas se tivesse um curso desses com os meninos pequenos, eu teria achado bom demais. Então, gente, a gente vai encerrar aqui. Falta 2 minutinhos. 2 minutinhos. E eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo. Eu tenho certeza que vocês mandaram muita energia para a gente, muita coisa boa nesses 3 dias que a gente teve aqui. Espero poder repetir isso mais vezes, poder estar com vocês. E agora a gente encontra lá no grupo para continuar essa partilha, tá bom? Um beijo para vocês. E muito obrigada. Beijo. Obrigada. Vocês foram incríveis, viu? Tchau, gente. Obrigada. Beijo. De coraçãozinho.